perrengão de viagem, né? Isso foi em 2014, a gente tinha 30 anos de idade, então a gente estava começando a viajar, entender o que era viagem. E, gente, foi a primeira viagem do meu marido para os Estados Unidos. Você vê, a minha primeira viagem dele foi com 40 anos. Ele estava numa ansiedade para essa viagem e a gente foi com um casal, que foi a Gisele e o marido. E aí, a gente foi uma viagem muito grande, que a gente foi para São Francisco, depois desceu a Highway 1, fomos para Los Angeles, Las Vegas e depois finalizamos em Nova York. Então, nós chegamos lá exaustos, que também, gente, a gente não tinha muita grana. Então, a gente, assim, comprou aqueles voos com conexões enormes. Então, a gente chegou em São Francisco muito cansados. E eu e a Gisele naquela de economizar em hotel, então a gente fechou qualquer hotel em qualquer site. A gente não leu a descrição toda, que a gente não tinha essa experiência. Tá aí, gente, como é importante um agente de viagem nessa hora. O que aconteceu? Chegamos exaustos lá num hotel, que era muito bem localizado, a gente até acertou isso. Quando a gente chegou no quarto, que as fotos eram ótimas, né? A gente chegou no quarto, o quarto era lindo. A Gisele estava no quarto do lado e eu comecei a olhar e falei, cadê o banheiro do quarto? Cadê o banheiro? Alexandre, você não viu o banheiro? Era o bag? E a gente... Não era o bag. Aí eu saí no quarto, falei, Gia, vem cá. Aí eles vieram, não tem banheiro. Aí eles não tem banheiro. Aí foram no deles e viram, gente, não tem banheiro. Eu falei, não é possível, como é que não tem banheiro? E a gente entrou numa que a gente nunca imaginou o que pudesse ser aquilo. Quando a gente começou a andar pelo corredor, a gente viu um chinês com uma toalha no braço, assim, ó, no ombro, na porta de um banheiro. Eu falei assim, meu Deus, o que é isso? Bom, banheiro compartilhado. E a gente nunca tinha nem vivido isso. Gente, só que o banheiro era assim, gente, o corredor do hotel tinha assim uns 30 quartos. E tinha 2 banheiros só para compartilhar. E mais uns 3 pelo corredor, né, só de lavada. Mas era super bem localizado. Não, era muito bonito. E o quarto era bom. Era muito bom. Mas, gente, foi um perrengue. O meu marido deu um show comigo, assim. Imagina, a primeira viagem dele, chegou exausto. Pô, você já me arrumou um problema no início. E não para por aí. Não para por aí, gente. Aí nós alugamos um carro também, sem experiência nenhuma, e chegamos na loja, no dia seguinte disso, chegamos na loja, depois de superar essa situação do banheiro compartilhado, já aceitar essa situação, vamos pro segundo perrengue. Chegamos na viagem, na loja de aluguel de carro, e a gente alugou um SUV. E quando a gente chegou para pegar um voucher, quando a gente chegou com um voucher para pegar o carro, o rapaz falou assim, olha, a gente não tem mais essa categoria. E aí ele deu uma categoria superior pra gente. Aí a gente ficou numa alegria. Ele deu uma Cherokee pra gente, preta. Gente, o carro era um escândalo, era maravilhoso. E a gente muito feliz porque a gente ia descer a Highway, a gente ia pra Las Vegas dirigindo, a gente ia rodar muito a Califórnia. Então a alegria que a gente estava, vocês não têm noção. E aí, no dia seguinte, a gente inventou de ir para um parque ali em São Francisco para caminhar, para fazer um esporte. E aí, eu tava com a minha mochila com os 2 passaportes dentro, botei embaixo do banco. Até o marido da Gisele deixou a mochila em cima do banco. Eu falei, não, guarda a mochila na mala, né? Mas era um parque que tinha polícia, tudo no carro. Gente, quando a gente voltou do passeio, eles tinham quebrado os 4 vidros do carro. Roubaram a minha bolsa com os meus passaportes, que estavam embaixo. Isso no segundo dia de viagem, gente. Já... Nossa. Gente, aí o Alexandre, meu marido, quase morreu de novo. Meu Deus, como é que vai ser? A Cherokee, o passaporte, uma confusão. Ou seja, você não deixa o seu passaporte. Nunca. Faça como eu, tá? Eu tiro o xerox do passaporte. Uma dica, pega essa dica. Pega. Eu tiro o xerox do meu passaporte e ando com a xerox. E o meu passaporte eu deixo, ó, no cofre. Eu sempre fiz isso. Tem que ter. Eu faço isso há muito Tem que ter tempo. Ou na eu mala. deixo dentro da minha mala, Trancado. junto com as minhas roupas ali escondidinho. Então pega essa dica. Continua, dica, Carolina, gente, continua. Essa dica é crucial, tá? Vocês precisam andar com xerox do documento de vocês, bota dentro da mala xerox, mais uma outra xerox, coloca os passaportes e tranca a mala e leva a chave. E se não tiver cofre, né? O hotel. Agora me conta. Não, aí o que aconteceu? Voltamos pra loja de carro, fomos pro como é que é o nome lá do local? O consulado brasileiro lá de São Francisco. Aí contei aquela história horrorosa, triste. Eles deram pra mim um documento pra eu continuar a minha viagem, mas ela foi clara pra mim. Olha, você que vai embarcar pra Nova York, de Las Vegas, eu lamento lhe informar, mas pode ser que você não embarque.
Gente, eu já saí de São Francisco nervosa se eu ia embarcar de Las Vegas para Nova York, sendo que eu tinha mais 10 dias na Califórnia. Foi um caos, gente. Aí a gente continuou a viagem, rezando. Eu sei que eles deram... Aí a gente foi na loja de carro. E aí, quando a gente chegou na loja de carro, o rapazinho falou, olha, meu amor, você me desculpa, mas agora o carro que você alugou já tem a categoria. Ou seja, a gente pegou um SUVzinho bem chulé e fomos dirigindo para Las Vegas. Cara, isso foi revoltante. Porque a Cherokee que a gente pegou, gente, sério, era muito maravilhosa. E eu já tinha combinado que eu ia dirigindo, né, para Las Vegas. Então nós fomos na frente, né, Gil? Cherokee patrocina a gente. Cherokee, por favor. Por favor. E isso foi em 2014. Você imagina uma Cherokee naquela época? Foi maravilhoso. E aí, gente, cheguei. Beleza, a viagem continuou e deu tudo certo, mas cheguei no aeroporto de Las Vegas para ir para Nova York. Outro estresse, né? Tivemos que contar aquela história triste, a gente não sabia se embarcar. E aí chegamos, aquela confusão que a gente que estava resolvendo, não era o agente de viagem. E aí chegamos em Nova York, meia-noite, já exaustos. Outro perrengue. Transporte, gente, do aeroporto. O nosso aeroporto não era o principal, era um longe de Manhattan. Outro perrengue, entramos numa van lotada de gente. Você lembra disso? Foi uma loucura. Foi uma loucura, a van cheia de gente. Era um cheiro dentro da van, que eu não preciso nem falar aqui qual era o cheiro. A gente cheio de mala. A gente já ria. A gente ficava rindo da nossa própria tragédia. E aí a gente resolveu... Vocês eram de boa, de né? boaça. E a gente resolveu compartilhar, porque a gente não tinha fechado o hotel de Nova York, acho que não tinha hotel. Tava caríssimo Nova York. Tava carésimo. Os hotéis lá são caros. Cara, e aí a gente resolveu compartilhar um quarto, nós 4, gente, olha. Nossa Senhora. Olha, vocês não têm noção, essa viagem inteira foi assim. Mas ela foi inesquecível. Maravilhosa. Ela foi pra inesquecível. isso, né? História. A gente tem história pra contar, História. mas eu não aconselho que o que eu vivi na pele, o meu marido viveu, depois disso nunca mais fizemos essas loucuras, nos organizamos, fizemos com a agência, e eu acho que é isso aí, a gente vive na pele. E é isso que a MN hoje faz. A gente vive na pele, a gente passa qualquer perrengue, mas não deixa o cliente passar. Maravilhoso.